gostava muito de uns passeios a Ouro Preto, onde que ela colocava o cavalete dela lá, de frente com um casario e pintava. Assim, eu não participava muito dessa pintura não. O negócio era brincar, jogar bola, né? Futebol foi, e o esporte que foi a minha primeira experiência profissional, assim. Quando eu entrei na universidade, aí eu ficava desenhando no caderno, assim. Aí tinha uma turma que trabalhava a parte gráfica do DA e eu comecei a participar dessa turma, decorar o DA para as festas. Eu acho que é inato ao ser humano essa capacidade criativa, assim. Eu comecei de repente, do nada, o professor, ó, você começa a copiar essa garrafa aqui e com o tempo, 2, 3 semanas, já estava fazendo a garrafa. Isso desenho de observação. O de criação, o que eu tinha no caderno, ele achava muito legal. Ah, vai por aí, vai inventando, vai inventando. Aí eu acabei passando no vestibular da Guiné. O início, o primeiro ano, é tudo introdutório, né? Então, mexer com coisa 3D, escultura. Da argila, o primeiro exercício eu lembro que o professor deu pra gente, tenta fazer uma coruja. Pode ser a coruja que for. Não precisa ser. Aí cada um pirando lá com a corujinha dele, e eu fiz a minha coruja, acho que primeiro 2D, assim, alto, baixo relevo, e depois 3D. Acabei resolvi que eu tinha que largar a administração, o curso, e só que eu tinha uma coisa bem forte dentro de mim, que era essa questão social, política, seja individual ou coletivo. Eu achava a coisa muito injusta como era, sabe? Migrei para ciências sociais. Dentro da Federal fiz reopção. Muito bom as ciências sociais, a questão da antropologia, começar a perceber como que as pessoas lidam no mundo, assim. E daí uma outra reopção eu resolvi ir para um curso só e fui para Belas Artes. Aí resolvi navegar por esse espaço mesmo. Hoje, recentemente, essa tecnologia do movimento da mão, né? Que a mão sempre foi assim, se você vai estudar um pouco de antropologia, o início da cultura humana, mexer os dedos, essa capacidade do ser humano mexer a mão e os dedos, ele começa a manipular um monte de coisa, cria ferramentas e aí começa todo esse processo. E de repente agora, esse movimento, né? E as crianças estão nascendo com ele agora. Uma criança, em 2 anos, já não é mais o computador, ela já vai para o pad. E ali é que se movimenta. Parece uma dança, né, se você for pensar assim. Agora vem essa nova tecnologia que você não precisa mais estar em contato. Seu gesto já vai mudando a voz. Né? Essa pintura ela tem muito a ver com tecnologia, porque o projeto dela ele está vinculado com o exercício que eu faço com Photoshop, de manipulação na fotografia. Assim. Eu fiz alguns exercícios onde que eu uso mais ou menos esse formato e aí eu manipulo a imagem criando esse volume aqui meio que orgânico. Eu me sinto seguro com essa forma e daí eu vou trabalhando ela. Eu fiz esse projetinho no Photoshop, desenhei, fiz layers, né? As flores são layers sobre as fotografias. Só que você ficar dentro de uma sala produzindo e não é a mesma coisa de você estar em contato com o tema mesmo, né? Que o tema seria assim, a questão da natureza, né? Uma questão voltada para a preservação e tal. Né?
Teve aquele trabalho sobre o Parque Municipal de Belo Horizonte. Era uma coisa assim, impossível de se concretizar, né? Mas a ideia ela veio de um trabalho de manipulação fotográfica, porque Belo Horizonte foi formado dentro da Contorno, de lá se construíram prédios. E numa pontinha a gente tinha ali o Parque Municipal, né? Ele é até grande, né? Ia para a floresta, entrava um pouco nos funcionários ali. De repente o pessoal foi construindo e cortando, e podando. E ele ficou num pequeno espaço ali no centro, já que a gente expandiu muito além a cidade, né? A gente já saiu e nós estamos diante de um colapso, né, pelo mau uso da tecnologia, ou essa ganância humana dentro do sistema do capital. Aí eu pensei assim, pô, então vamos para uma ideia que seria o contrário, né? Vamos expandir o parque e derrubando esses prédios que, né? Porque eu disse, você vê também, a nossa mentalidade em Belo Horizonte, ela quase não conserva prédio nenhum, né? Um exemplo mais triste é a destruição do Teatro Municipal, né, da cidade. Estava ali na Rua da Bahia, fizeram dele um cinema, aí daí, de repente, derruba e faz um banco, né? Um prédio horroroso lá. A ideia é, vamos ocupar com um grande parque esse centro de Belo Horizonte, que era Então, aí eu fui estudar mais, dei continuidade, eu fui fazer um mestrado que era mídias combinadas. Mas não só essas mídias da comunicação, né? Mas todas as mídias, desde as tradicionais, das artes visuais, as plásticas, até essas contemporâneas, mais usadas por meio de comunicação, né? E daí eu consegui manipular a imagem, fazer um vídeo que levasse uma ideia para reforçar aquilo, e o som, né? Eu acho que tá, aqui nesse momento a gente pega um pouquinho desse ambiente de uma mata, né, ciliar, assim, com alguns pássaros cantando, um pouquinho do barulho de um riacho passando ali atrás. E era a tentativa de colocar essas coisas juntas, né? Tanto as reais, né, que a gente pode sentir, palpar, quanto as virtuais, né, que a gente inventa para reforçar a coisa, talvez. Mostrar para o aluno questões relativas à história desse processo é fundamental para ele entender, se situar. A relação daquele momento, né, histórico com a sociedade da época, o que estava acontecendo. Eu trabalho muito com um público, a gente vai dizer assim, mais carente socialmente, economicamente, né? Então a gente vê uma necessidade muito grande de uma presença do Estado social, assim, do Estado político, de estar dando suporte para esse grupo, né? E que a gente sabe que no Brasil é a maioria, assim. Então tem muita criança, já que a gente está falando de uma educação de base, assim, muita criança que não tem acesso a isso, principalmente pelo esse outro segundo lado da educação, que é além da escola e do Estado, que não é uma obrigação, seria da família, mas a família, historicamente, por gerações, já não teve acesso a isso, ela não sabe ensinar isso. E além tem as dificuldades econômicas, então o que eu acho que é importante, assim, e as artes, o exercício das artes, né, prático e teórico, assim, de reflexão, ele vai ajudar muito essas crianças a refletirem sobre o momento atual delas. É importante que esteja associado à ideia de uma articulação política, assim, sabe, no ensino. Não dá para eu chegar para o menino e falar, olha, isso aqui é um quadro tal, nessa imagem rupestre, ou então uma imagem da Grécia Antiga, depois uma imagem da Idade Média, o artista tal, Renascença, e daí veio o modernismo e tal, claro, pulando, né, etapas. Mas se ele olha para aquilo, ele não tem interesse nenhum, né, ele não reflete, ele não consegue ver que aquilo ali é importante para a vida dele. Então não vai adiantar nada se esse menino não for preparado em conjunto, né, para ele despertar quão importante essa discussão é para a vida dele. Então acho que é fundamental ter consciência disso, né?
política. E se a arte ou as outras matérias como português, a matemática, são ensinadas desde o início, eu acho que essa consciência política tinha que estar associado a perceber o mundo. E quem que dá mais acesso para nós de perceber o mundo, eu acho que uma das fundamentais é a prática da arte, a prática e a consciência dela. Consciência espacial, né, do que está ao seu redor, né? É geográfica, isso é geografia, política ao mesmo tempo, é história do lugar, né? É aprender a ler ao mesmo tempo, a negociar dentro daquele que vem a matemática e tal. Tanto praticamente quanto criticamente, né? Conhecimento ele é fundamental para tudo. Assim. A informação, né? A situação onde que as pessoas se situam, conhecer o que foi vivido, experienciado antes, né? Expressado antes, ele é fundamental. Assim. Acho que a produção contemporânea ela tem muito a ver com o que está visualizando, né? Às vezes mergulhado um pouco na história, às vezes, né, prevendo o futuro e tal, mas o contexto da época social, política, econômica, ele está sempre presente nos trabalhos. Isso é meio fundamental as pessoas entenderem, para elas passarem a olhar para o próprio mundo, assim. Ao mesmo tempo que ele está refletindo criticamente sobre aqueles momentos, ele também está associando, podendo ter associações que vão fazer a criatividade dele fluir, né? Tanto olhando para o passado, para a história, o que se pensou antes, para chegar até então, para ele se contextualizar e poder refletir e ir para, né, visualizar um futuro. Assim.